Olá, caríssimos. Eu me chamo Thiago Justino. É um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar do futuro e como você pode se prevenir para chegar lá, bem financeiramente. É sempre bom deixar claro, né, algumas situações que eu estou prevendo que vão acontecer. Quanto à questão ideológica, nós somos seres humanos que temos a capacidade de analisar alguns assuntos pensando no bem geral, pensando para além da questão ideológica, política, tanto que esse vídeo aqui, ele não está defendendo PT, PSOL, PL ou qualquer outro tipo de agremiação política, qualquer partido, não é o intuito. O intuito é que nós tenhamos uma conversa interessante, que você consiga aprofundar essa conversa, pesquisando mais sobre esse assunto, e que eu possa dar o meu ponto de vista como economista, a parte técnica. E vou deixar meus contatos aqui para a gente tomar um café depois, caso você tenha interesse, tá bom? Mas é zero ideologia partidário política. Dessa referência total, o saber é sem igual. Economia, finanças, negócios, seguros. E assim, com o Thiago aqui, mergulhamos sem fim na economia. E não são raras as situações em que as pessoas acreditam que um economista ele pode te ajudar a planejar a sua aposentadoria ou te ajudar a lidar com seus recursos, seu dinheiro. Isso não está totalmente errado, também não está totalmente certo. Não são todos os economistas que se dedicam a esse tipo de assunto, né? Eu aqui que vos falo, sim, sou um economista que posso te ajudar, vou deixar os contatos aqui, né? E quando essa situação acontece, as pessoas me chamam para tomar aquele café, conversar, né, sobre a longevidade, enfim, e a parte financeira, a gente costuma dizer que não existe uma receita de bolo, algo que seria bom para todas as pessoas. Depende de caso a caso. Por isso que esse vídeo aqui é um conteúdo educativo, né, de entretenimento, e que não necessariamente seria ideal você seguir ao pé da letra. Você precisa se consultar, falar com um especialista mesmo. Mas aqui vamos falar do apanhado, né? E eu gosto sempre de começar fazendo um questionamento, né? Perguntando se você sabe o que significa INSS. E o INSS a gente pode traduzir, né, de forma literal, como uma sigla que significa a frase "isso nunca será suficiente". Oh man, that was cold. Eu te convido agora para você vir até aqui na tela do meu computador para a gente fazer uma análise rápida sobre um relatório do Tribunal de Contas da União. Esse relatório, como vocês podem visualizar, é de 2023. Por quê? Porque 2024 ainda não temos os dados consolidados, já que o ano ainda não acabou. Estou gravando na metade do ano. Mas, se você quiser olhar anos anteriores, você vai conseguir visualizar que a situação negativa da Previdência já vem de muito tempo. Aqui, o relatório nos mostra que sempre, né, historicamente, a situação estava ruim. Mas em 2023 foi um pouco pior. Por quê? Porque existiu, né, aquele momento da pandemia, que causou muitos danos à arrecadação e também aumento de gastos, e o governo tinha que tirar dinheiro de algum local. Não estou fazendo um julgamento de valor, se é certo, errado, direita ou esquerda, nada disso. Mas o governo anterior aí resolveu dar um calote nos precatórios, né? E algumas sentenças judiciais. Eu acho que, dentro do que poderia fazer, eu concordo com essa atitude, já que as pessoas já estavam esperando há muito tempo a receber, poderiam esperar um pouco mais. E o atual governo pagou essas pessoas. Então, isso foi um fluxo negativo ainda maior de dinheiro que o governo abriu mão. E isso contribui aqui na arrecadação e contribui também nas contas relacionadas à Previdência. Aqui nós temos 4 carteiras da Previdência. A primeira nós chamamos de RG, que é a RGPS. RG porque tá todo mundo que tem o RG tá aqui praticamente. Estou eu, provavelmente você e a maioria dos brasileiros. É a maior parte onde tem mais arrecadação e também onde tem o maior déficit. Em segundo, nós temos uma carteira só para funcionários públicos do judiciário, enfim, que tem alguns benefícios diferentes, né? Eles gastam bastante,
mas eles arrecadam também, eles pagam um tributo um pouco maior, mas é um número pequeno de pessoas, e também está negativo. Depois nós temos os militares, né, que eles também, eles podem se aposentar por morte mesmo estando vivos. Isso é uma coisa que só existe no Brasil, mas existe essa peculiaridade, né, e entre outras coisas também, como pensão à viúva, enfim, várias coisas que nós não temos e eles têm. E por fim, nós temos aqui uma população ainda menor, acho até que é uma população maior, mas ela financeiramente custa menos para o Estado, que seriam os policiais e bombeiros lá do Distrito Federal, né? Essa população também, assim como todas as outras, está em déficit, está em vermelho, né? Nós podemos visualizar um pouco mais abaixo as receitas. Receitas é tudo aquilo que entra de dinheiro. E aqui nesse gráfico de pizza é possível visualizar que a maior, a maior, a maior carteira, né, que é a RGPS, que seria Regime Geral de Previdência Social, que são todas as pessoas, é a que mais contribui, já que é a maior quantidade de pessoas. Seguido pelo Poder Judiciário, né, os funcionários públicos, depois os militares, e aqui os bombeiros e os policiais praticamente nem aparecem nesse gráfico de pizza, porque considerado com o restante dos outros contribuintes, é uma população muito pequena, né, em importância financeira. Mas já por outro lado, quando nós falamos das despesas, aqui a coisa já muda. Aqui, só para você ter uma ideia, o regime geral, né, que são todas as pessoas, enfim, ainda é a maioria, porque a maioria das pessoas contribui, né, a maioria dos brasileiros está aqui, mas ela gasta praticamente o dobro do que ela arrecada. Isso já é um grande problema. E quando nós olhamos para outras carteiras, como a dos funcionários públicos e militares, no gráfico de receita, os militares praticamente nem aparecem, assim como os militares, assim como os policiais. Agora, aqui, nas despesas, eles estão quase empatados com o judiciário, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar. Eles gastam muito mais do que arrecadam. E aqui, por fim, é o resultado. No caso, seria uma oportunidade de ver aquele mesmo, o primeiro gráfico que nós vimos lá em cima, agora na forma de pizza, e visualizar que todas as carteiras da Previdência são negativas. Isso significa que a curto prazo já não é sustentado, a longo, médio prazo, então, fica mais complicado ainda, né? Por isso, você não pode confiar a sua velhice, né? Aquele momento final da sua vida, que você quer ter paz, tranquilidade, ao governo. O governo não sabe lidar com dinheiro, ainda mais quando o dinheiro não é dele. Unemployed in Greenland! Então, você precisa entrar em contato com um economista, alguém que vai de verdade te ajudar. Pensando nisso, eu elaborei um gráfico onde eu consigo mostrar aqui dados do INSS, né, uma pesquisa elaborada pelo IBGE no ano de 2020, mas ela se mantém muito atual. E ela mostra que de todas as pessoas que atualmente estão recebendo a sua aposentadoria via INSS, somente 1% consegue viver bem com esses valores. Só 1%. É quase ninguém, né? Desses, um quarto continuam trabalhando. Infelizmente, a pessoa se aposenta e ela continua trabalhando. Que bom seria continuar trabalhando porque a pessoa quer, mas aqui no caso, infelizmente, são pessoas que trabalham porque precisam. O valor da aposentadoria não dá para nada. O convênio é muito mais caro, você gasta muito com remédios, você precisa se locomover, não dá para ficar dirigindo dependendo da sua idade, você precisa gastar com transporte público que não é de qualidade, ou com táxi, Uber, então são custos muito altos que hoje nós não temos. E existe a dificuldade de conseguir emprego, né? É complicado. Aqueles que não conseguem viver bem, nem conseguem trabalhar, ou até conseguem trabalhar, mas ainda assim precisam complementar sua renda com caridade. E aqui é complicado, porque você estava no auge da sua carreira, trabalhando, ganhando dinheiro, e um belo dia aconteceu de que você não consegue fechar o mês, você precisa da ajuda da caridade de pessoas estranhas, ou, como é a maior parte aqui do gráfico, né, quase 50% das pessoas, quase metade da população idosa, precisa depender de parentes. Então, você que tem hoje um filho, você tem uma filha, um irmão, enfim, amanhã você pode ser um peso na vida dessa pessoa. Você pode inverter os papéis, né? E você escolheu ser pai ou ser mãe, você escolheu ter filho, mas agora o seu filho ele não escolheu você como pai, né? Então você está dando uma carga muito grande em cima dele. Mas nós podemos resolver isso. Nós podemos fazer com que você não dependa da caridade de parentes
E continue trabalhando só se você quiser. Basta falar conosco que nós vamos fazer um plano para que você viva a melhor fase da sua vida. Finanças e seguros têm como prosperar também. Dicas que são essenciais para negócios geniais. E é assim, com o Thiago aqui, mergulhamos sem fim na economia.